Este foi o resultado da radiação natural de uma criatura que havia alcançado o reino da Estrela da Manhã. O espaço na encosta era ainda maior, e muitos restos de criaturas foram casualmente abandonados de um lado. As ondas de energia remanescentes fizeram com que Leilin se sentisse sufocada. No meio da plataforma, os fígados de todos os tipos de animais estavam casualmente dispostos de um lado. Uma caldeira inteiramente preta espumada de bolhas brancas, fazendo com que Leilin se sentisse como se estivesse vendo um xamã de seu velho mundo. Seja a insígnia de um lado ou totem, todos eram decorados com símbolos marrons e sangrentos. Essa foi a avaliação de Leilin. Toda a encosta parecia um laboratório sem sofisticação, mas já possuía certa capacidade de pesquisa. Num piscar de olhos, a grande raça multiarmada jogou a semente de Leilin sobre um altar no meio, à medida que os emblemas vermelho-sangue ao redor emitiam um leve brilho. De repente, Leilin sentiu como se estivesse isolado de seu entorno e, mesmo que quisesse explodir, não podia fazer nada. Spell formação de uma tribo diferente. Muito interessante. Com a semente em suas mãos, a pior coisa que poderia acontecer era perdê-la, por isso Leilin não estava com muito medo. A outra semente de força espiritual do mundo. Neste momento, o membro do Multilimb Clan falou. Usando a antiga língua de Byrien, ele gaguejou ligeiramente, mas Leilin conseguiu entender suas palavras. Sim, senhor honorável. Eu sou um viajante espacial e acidentalmente acabei aqui. O coração de Leilin disparou. Ser capaz de se comunicar significava que havia esperança para uma transação. Você conhece a antiga língua de Byrien? Sim. Embora nós da tribo Quark já tenha passado por 3 extinções, o legado de nossa civilização nunca foi embora. A grande raça multiarmada parecia estar muito orgulhosa. Leilin assentiu. Em uma tribo tão brutal, o líder do clã, curandeiros e líderes sempre teve conhecimento profundo. Essa era uma regra que se aplicava em quase todos os mundos. Como você viu, eu sou atualmente apenas uma semente de força espiritual, que quase se dissipou e não representa nenhuma ameaça. Posso saber se é possível fazer um acordo com você? Leilin disse-lhe suas exigências. A semente da força espiritual precisava que a força espiritual da pessoa funcionasse, e agora, pode-se dizer que o tempo contava até a sua aniquilação. Mesmo que a outra parte tivesse um jeito, eles só poderiam atrasar no máximo, sem poder resolver a raiz do problema. Além disso, a jornada para o mundo negro desta vez foi inteiramente acidental. Era impossível criar uma passagem espacial, mesmo que ele quisesse. Assim, ele precisava obter alguns itens valiosos imediatamente. Do ponto de vista de Leilin, o membro da Multi-Armed Race que já havia alcançado a força do reino da Estrela da Manhã cumpria amplamente os requisitos. Você está realmente fazendo isso apenas para um acordo? Os olhos do membro da Multi-Armed Race estavam cheios de desconfiança, e ainda mais de cautela. As runas vermelho-sangue na insígnia brilhavam e na verdade emitiam ondas de energia semelhantes às de um detector de mentiras. É claro, respondeu Leilin sem hesitar, quase acreditando em sua própria mentira. Você só fica com um pouco de força espiritual. Receio que não tenhamos muito a discutir. Além disso, todos os desastres anteriores foram causados por todos vocês. O grande membro da raça multiarmada evidentemente mostrou desconfiança em relação a Leilin. O altar inteiro começou a girar, quase querendo destruir completamente a semente da força espiritual de Leilin. Cadela. Qual bastardo veio primeiro? Eles estão dificultando as coisas para aqueles de nós que vieram depois, Leilin repreendeu em seu coração. Ainda assim, ele imediatamente gritou, espere, você não precisa das minhas coisas, mas tenho certeza que seus membros do clã precisam. Eu tenho um monte de informações notáveis de diferentes planos, incluindo lotes em sistemas organizacionais, plantio, fundição, fabricação de ligas, até mesmo poção e alquimia.
Eu acredito que eles definitivamente serão úteis para você e seu clã. Eu posso obter esses itens diretamente de você, ó grande membro da Multi-Army, direis, riu friamente. Raios de linhas vermelho sangue emergiram no altar, planejando penetrar a semente da força espiritual. Então é esse tipo de método de busca da alma. A semente da força espiritual de Lei de repente tremeu, emitindo um grande esplendor dourado escuro. As rajadas de força espiritual vermelho sangue foram afogadas no brilho de bronze em um flash. Logo depois disso, a semente da força espiritual de Lei parecia mais ilusória, como se fosse forçada a ser destruída no momento seguinte. Como você viu, esse método é ineficaz para mim. Métodos ainda mais forçados não nos beneficiarão no final. Lei ficou secretamente aliviado. Esta estrela da manhã multiarmada sendo apenas quebrada através do reino da estrela da manhã com base na sua força corporal. Semelhante ao escorpião masculino no mundo gelado, era uma representação do poder. Portanto, sua experiência com relação ao mundo espiritual ainda era muito fraca. Tal criatura poderia usar sua forte força para espancar Lei, mas seu poder era inadequado para realizar um trabalho complicado como a busca da alma. Se a semente da força espiritual de Lei terminasse nas mãos de um mago da estrela da manhã semelhante que se concentrasse na força espiritual, ele teria apenas o caminho para a aniquilação, mesmo tendo muitas de suas memórias abertas para que o outro a visse. Mas com Lei estando na fase de cristal, ainda era possível confrontar um bárbaro com a força da estrela da manhã. Na pior das hipóteses, ele poderia ordenar que a semente da força espiritual se autodestruísse, deixando a outra parte sem nada a ganhar. O que exatamente você quer? A expressão do membro da Multi-Army direis azedou. Simples. Uma troca igual de ambas as partes fornecerá informações valiosas e, como o outcider, estou disposto a oferecer uma parte primeiro. A semente de força espiritual de Lei vibrou e enviou alguns livros de informação escritos na antiga língua de Byrian pouco depois. Nestas foram algumas introduções primitivas de sistemas e técnicas simples de agricultura e alquimia. Embora não tenha sido de muita ajuda para um membro amadurecido da raça multiarmada que era pelo menos rank 1, ainda era o suficiente para usar como referência. Além disso, no final da informação, Lei anexou especialmente algumas informações sobre métodos de configuração de formações de magias para refinar seus corpos físicos, bem como manuais de treinamento de cavaleiros que eram comumente vistos no continente central. Embora fosse apenas uma partida, ainda era valioso. A raça multiarmada, um grupo que se concentrava na força física, certamente estaria mais interessado em itens nesse aspecto. De fato, em relação às técnicas agrícolas e outras informações que Lei enviou anteriormente, o grande membro da Multi-Army direis não mostrou nenhum interesse. Em vez disso, ele pareceu muito intrigado com as técnicas de assassinato propostas. Um item interessante, disse o grande membro da Multi-Army direis, as formações mágicas do refinamento do corpo aqui são suficientes para fortalecer um pouco nossos filhos. Quanto à última parte sobre as técnicas de matança, embora a estrutura seja diferente, ela ainda pode fornecer alguns insights. Eu preciso da última parte, então eu posso perguntar o que você tem em troca. Lei não estava mais ansiosa agora que ele havia provado o seu valor. Tudo que restou foi que a outra parte fizesse sua oferta. Você, ó grande membro da Multi-Army direis, resmungou, mas Lei não ficou nem um pouco incomodado. Se ele estivesse em seu corpo original, ele seria naturalmente muito educado com a outra parte para proteger sua vida. No entanto, o pior cenário foi perder apenas uma semente de força espiritual. Não era grande coisa e, portanto, ele não estava ansioso. O que você quer? Evidentemente, este membro da Multi-Army direis também sabia que agora, Lei não tinha medo dele, e não sucumbia às ameaças. Se ele ainda queria essa informação, ele só poderia ceder.
Estou muito interessado em seus métodos de treinamento. Talvez, Leilin tentou perguntar. Ele estava lá para procurar uma maneira de aumentar sua força. Qualquer coisa nesse sentido definitivamente seria muito valioso. Uma pessoa como este membro da raça multiarmada parecia mostrar esperança para o seu próprio corpo para romper. Nós, da tribo Quark, nascemos guerreiros. Nossa força não é treinada, ao contrário, nascemos com ela. O grande membro da raça multiarmada proclamou orgulhosamente. Leilin revirou os olhos. Então, porque ainda há uma grande diferença entre você e seus membros do clã. Criaturas que alcançaram o nível de estrela da manhã em sua vida adulta eram todas espécies anormalmente aterrorizantes. Esta raça multiarmada não era digna de reivindicar-se como a tribo Quark. No máximo, eles eram apenas criaturas capazes, com esperanças de avanço para o nível da estrela da manhã. Isso despertou o interesse de Leilin e ele queria conduzir pesquisas sobre isso. Na verdade, a raça multiarmada também eram criaturas da linhagem. No entanto, eles foram capazes de avançar continuamente, até um ponto em que tais monstros com a força da estrela da manhã existiam. Isso levantou o ânimo de Leilin. Se ele estudasse suas maneiras de obter força, ele seria capaz de encontrar um método para romper os grilhões da linhagem. Esse é um segredo da nossa tribo Quark. Como podemos revelar isso? O grande membro da Multi-Armed Race rejeitou imediatamente sem hesitação. Eu não preciso que seja profundo. Apenas as explicações mais simples e básicas serão suficientes. O que você acha daquilo? Contanto que você me dê essa informação, posso lhe dar todas as partes que faltam sobre a formação de feitiços, assim como o próximo capítulo das técnicas de matança de antes. Leilin tentou com entusiasmo. Para o I-Shape, essas coisas mais básicas eram as mais importantes, porque representavam a base do sistema. Desde que a fundação estivesse completa, com base na capacidade dedutiva do I-Shape, haveria um dia em que os segredos escondidos desta raça multiarmada seriam expostos antes de Leilin. Você me dá primeiro, disse o grande membro da Multi-Armed Race. Leilin ponderou por um tempo antes de dar uma proposta. Da situação atual, nenhum de nós vai confiar no outro lado. Como cada um de nós entrega as informações para a outra parte ao mesmo tempo? Tudo bem, o grande membro da Multi-Armed Race concordou o impotente. Uma enorme onda de energia foi emitida de seus chifres e entrou na semente da força espiritual de Leilin. Inflito detectado de força espiritual. Aceite seguindo a ordem de Leilin. As cortinas para o caminho da evolução foram lentamente reveladas. Leilin também não foi contra as palavras dele. Ao receber a informação, ele transmitiu uma grande quantidade de informações simultaneamente. Quando a transação terminou, ambas as partes estavam relativamente satisfeitas com seus ganhos. Muito bem, visitante do outro mundo. Você não me enganou. O grande membro da Multi-Armed Race ficou evidentemente encantado. Claro! Esta transação marca o começo de nossa confiança, e esperançosamente no futuro, nós ainda estaremos. Oh caramba! Leilin falou no meio do caminho e seu tom de repente ficou exasperado. A semente da força espiritual que representava sua existência de repente se tornou ilusória, explodindo em uma bola de luz logo depois e desaparecendo sem qualquer traço.